Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver. Também ajuda nossos queridos colegas concurseiros aí a localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos. Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós vamos agora para a nossa 16ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que trata aí, o terceiro volume a gente está trabalhando, que trata do conhecimento de mundo. E a gente falou aí sobre o fazer artístico, né? O fazer artístico. E agora a gente vai falar aqui sobre apreciação em artes visuais, tá? Como sempre, a gente vai trabalhar com as crianças de 0 a 3 anos da creche, as suas orientações didáticas, e logo em seguida a gente vai para as crianças de 4 a 6 anos, que são referentes à pré-escola, e as suas orientações didáticas também, tá bom? Então vamos lá. Apreciação em artes visuais, crianças de 0 a 3 anos. Tem um único tópico curtinho aqui, ó, que é a observação e identificação de imagens diversas, tá? Então a apreciação de artes visuais vai ser a observação e a identificação de artes diversas. Por quê? Pessoal, são bebês, são crianças bem pequenininhas, né? Não dá para você aprofundar muita coisa com eles, tá? Mas as orientações didáticas para essa faixa etária seriam: no que diz respeito às leituras das imagens, deve-se eleger aí materiais que contemplem uma maior diversidade possível e que sejam significativos para as crianças, tá? Então você vai pegar um material que seja significativo para eles. São bebês, você não vai dar ali, por exemplo, uma revista Veja para a criança ver, manusear, porque ela vai ver fotos de pessoas, para ela é pouco interessante. Então você vai dar livrinhos coloridos, com bastante imagens, né? Que a criança possa manusear, inclusive livrinhos próprios para eles, com páginas mais grossas ali, que eles não consigam rasgar, né? Não consigam ali destruir com facilidade, ou até mesmo livros à prova d'água, que são aqueles livros de banho plastificados, porque a criança vai pôr na boca, né? Vai chupar, vai morder ali, então para que eles também não consigam destruir aqueles livrinhos. Então tem que ser um material significativo para crianças também, que permitam que elas manuseiem. Não adianta você dar um livro assim para elas olhar de longe. É aconselhável que por meio da apreciação as crianças elas reconheçam e estabeleçam relações com o seu universo, podendo conter pessoas, animais, objetos específicos, culturas regionais, cenas familiares, cores, formas, linhas. Ou seja, por meio da apreciação, a criança tem que ter contato com coisas do seu cotidiano. Tá? Você não vai dar uma nave espacial, um foguete, não que não possa, mas tem que procurar dar coisas que as crianças tenham contato na vida real. Então, pessoas, animais, né, objetos do seu cotidiano, para que ela possa se identificar também, porque senão você vai lá, você fornece um material para ela com coisas da qual ela não conhece, para ela aquilo não vai ter sentido nenhum. Ela vai buscar um significado, uma semelhança daquilo com alguma coisa que ela tem na vida dela, e ela não vai encontrar. Entretanto, né, imagens abstratas ou renascentistas, por exemplo, também podem ser mostradas para as crianças, né, para incentivar, pessoal, por exemplo, a imaginação das crianças, a criatividade, né? Eu, por exemplo, gosto muito, aqui na minha sala, não sei se dá para ver, ó, olha lá, tem um quadro ali, ó, abstrato, né? E a gente gosta bastante, e esse material abstrato, ele permite muito, ele mexe muito com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Então, por exemplo, quando a gente está triste, a gente vê uma imagem no quadro, quando a gente está feliz, a gente vê outra imagem. Então, assim, mexe bastante. E você trabalhar com imagens abstratas, você mexe muito também com as sensações, com as emoções das crianças, tá? Nesses casos, há que se observar o sentido narrativo que elas contribuem a essas imagens, e considerá-lo aí como parte do processo de construção da leitura e das imagens, tá? Então ver as expressões que a criança faz de acordo com essas imagens abstratas também, e sempre registrar, tá, pessoal, para ver aí a sua construção de leitura de imagens. É aconselhável que as crianças realizem uma observação livre das imagens e que possam tecer comentários que quiserem, né, de tal forma que todo o grupo participe ali. Então, assim, deixar colocar materiais ali e não pedir para as crianças olharem, deixar elas livres, para elas olharem, explorar aquilo por conta própria. E depois elas vão contar: tio, olha, eu vi um negócio ali, assim, 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 né? Claro, a linguagem deles vai ser bem limitada, porque eles ainda estão em processo de aprendizagem, mas eles vão tentar passar para você aquilo que eles viram, que eles aprenderam, e você ali vai observar também essa evolução.
o professor ele pode atuar como um provocador da apreciação da leitura e da imagem. Nesses casos, o professor deve acolher e socializar as falas das crianças, tá? Então, assim, quando todo mundo estiver falando ali e tal, oh, nossa, é mesmo, tal, olha que legal, e aí os outros coleguinhas vão se ajuntando, porque eles falam, nossa, o tio está conversando com ele, deixa eu ver o que é. E aí eles vão se ajuntando, e ali o professor vai provocando uma socialização entre as crianças, tá? Logo, elas começam a interagir umas com as outras. Agora, a gente vai falar aqui sobre a apreciação das artes visuais para crianças de 4 a 6 anos, que são referentes aí à pré-escola. Conhecimento da diversidade de produções artísticas, como desenhos, pinturas, esculturas, fotografias, colagens, entre por aí afora. Tá? Então, conhecimento da diversidade das produções artísticas, né? As diversas formas de produções artísticas. A criança vai ter esse conhecimento. Precisa ter, né? A apreciação das produções e das dos outros, das suas próprias e das dos outros, por meio da observação, leitura de alguns elementos da linguagem plástica. Então a criança aprender a apreciar suas próprias obras e também apreciar as obras dos outros colegas ali por meio da observação, da leitura, né? Observação dos elementos constituintes da linguagem visual, como ponto, linha, cor, forma, volume, contrastes, luz, né, texturas. Então a criança aprender a observar os elementos que constituem aí a linguagem visual, os diversos tipos de elementos. Leitura de obras de artes a partir da observação, narração, descrição e interpretação de imagens e objetos. Então a criança tem que ter contato com diversos tipos de artes para ela poder aprender a fazer a leitura dessas obras de artes. Mesmo uma obra de arte desenhada, a criança vê o que está passando aquela imagem para ela, né? E também a apreciação das artes visuais e estabelecimento de correlação com as experiências pessoais, ou seja, não apenas apreciar a arte visual, mas ver qual a relação dela com a sua experiência pessoal. E as orientações didáticas para as crianças de 4 a 6 anos agora, né? Ao trabalhar com a leitura de imagens, é importante elaborar perguntas que instinguem a observação, a descoberta e o interesse das crianças. Então, assim, é importante elaborar algumas perguntas aí para instigar a observação das crianças, né, a descoberta, o interesse delas. Perguntas como, por exemplo, quando você mostra algumas imagens para a criança, né, o que você mais gostou, né, do que você viu? Como esse artista conseguiu essas cores, né, como ele conseguiu produzir tanta cor assim diferente? Que instrumentos e meios ele usou, né, como que ele pintou isso? O que você acha que foi mais difícil para ele fazer? Então é o tipo de pergunta que vai fazer com que a criança pense, com que a criança ela busque uma resposta, uma solução, né? E ela busque ali explicar aquilo, né? E aprender sobre aquilo também. Este é um bom momento para descobrir que temas são mais significativos para elas. O professor poderá criar espaços para a construção de uma observação mais apurada, né? Instigando a descrição daquilo que está sendo observado. Então, através dessas perguntas, né, as crianças vão elaborar respostas ali e o professor vai começar a descobrir quais os temas que são mais significativos, mais interessantes aí para as crianças. E ele poderá criar também espaços para a construção, né, de uma observação mais apurada ali, que as crianças possam cada vez mais estar mais interessadas ali, e ali a partir dali ele começa a ver aquilo que mais interessa para as crianças, que é mais significativo para elas. É aconselhável que o professor interfira nessas observações, aguçando as descobertas, fomentando as verbalizações e ajudando as crianças na apreensão significativa do conteúdo geral da imagem, deixando sempre que as crianças sejam autoras das interpretações. Então, o professor pode chegar e falar assim, nossa, olha que bonito, olha aquela casa lá no fundo, pequenininha, né? Nossa, como que ele pintou aquela casa? E ali, ó, gente, dá só aquele chute inicial, como eu gosto de dizer, e deixar que as crianças explorem mesmo, e aí eles vão olhar a casa e falar, pô, o professor achou uma casa lá no fundo, deixa eu ver o que eu acho. Olha, achei um boi do lado da casa. Olha, lá do outro lado do quadro, olha, tem uma pessoa chegando de carroça. Então, assim, a criança, a partir do momento que o professor dá uma cutucada nela, ela vai buscar também informações, porque ela quer mostrar para o professor que ela também acha alguma coisa ali na imagem. Aconselhar... isso que eu já falei. É interessante fornecer dados sobre a vida do autor, suas obras e outras características. Então, falar um pouquinho sobre o autor, né, a história de vida dele, o que inspirou ele, as obras, né, e características ali que o autor
outras obras, né, que ele fez, né, qual que é a linguagem que ele costuma utilizar. Cada autor normalmente ele busca um tipo de linguagem diferente. As informações elas vão sendo simplificadas ou aprofundadas conforme a curiosidade e as possibilidades do grupo. Então, a partir do momento que as crianças vão tendo mais ou menos curiosidades ali, ou possibilidades, elas vão aprofundando suas respostas ou não, vai simplificando do tipo assim, né, não estou interessado, ou então tipo, não estou conseguindo pensar em nada. Então, de acordo ali com a curiosidade, as possibilidades da criança, do grupo, né, elas vão simplificando suas respostas ou aprofundando. Algumas crianças elas destacarão cores, né? E outras, aí dependendo da sensibilidade, elas poderão arriscar comentários sobre a similaridade gráfica entre o trabalho do artista e suas próprias produções. Ou seja, ela vai fazer comparações, né, daquele quadro. Ah, parece o desenho que eu fiz, né, tio? Nossa, aí o tio vai olhar e fala assim, né? É igualzinho, né? Mas é importante, né, essa valorização, né? Mesmo que o professor vê ali que não tem nada a ver, mas tem que dar essa valorizada. Se a criança está com a autoestima lá em cima e acha que a obra dele está igualzinha do pintor lá, né? Quem é o professor para dizer que não? Evidentemente, é necessário que o professor escolha um determinado contexto para que certa imagem possa ser apresentada, permitindo inclusive que os trabalhos em artes visuais aconteçam também em atividades interdisciplinares, que são muito pertinentes nas relações de ensino-aprendizagem. Ou seja, né, o professor precisa ter um contexto, ele está trabalhando uma determinada temática, aí ele vai apresentar uma arte visual ali, ele precisa estar, que aquela arte temática ela esteja contextualizada com aquilo que ele está trabalhando. Tá? Em outros temas, inclusive, gente, temas que possam ser trabalhados de forma interdisciplinar, entre outros professores também. Tudo buscando aí uma aprendizagem mais significativa para as crianças, tá? Mas tem bastante coisa aqui ainda para trabalhar, vamos lá. As crianças têm prazer em reconhecer certas figuras, identificando as personagens de uma história já conhecida, de um desenho e até mesmo de alguns filmes vistos na televisão. Então as crianças elas sentem um prazer muito grande de dizer, olha lá Chapeuzinho Vermelho, olha a Branca de Neve, olha lá o Lobo Mau, né? Então elas gostam, assim, então é importante o professor também trazer essa significação, né? Colocar imagens ali que as crianças possam reconhecer um ou outro elemento ali. Então, a partir da visualização de certas imagens, o professor poderá trabalhar com essas personagens por meio de jogos simbólicos, né, fazendo pequenas dramatizações dentro do próprio espaço que a sala oferece, aproveitando os objetos presentes, ou seja, contar uma história, fazer uma pequena peça teatral ali, né, e tendo aquela imagem ali como referência. As crianças, elas podem observar imagens figurativas fixas ou em movimento e produções abstratas. Se for dada a oportunidade para o trabalho com objetos e imagens de produção artística, de caráter âmbito aí regional, nacional ou internacional, se for possibilitado o contato com artistas, as visitas, as exposições, o professor também estará criando possibilidade para que as crianças desenvolvam relações entre as representações visuais e suas vivências pessoais ou grupais, né? Enriquecendo o seu conhecimento de mundo, das linguagens das artes e instrumentalizando-as como leitoras e produtoras de trabalhos artísticos. Então está falando assim, né, que se tiver a oportunidade de passear com as crianças, de levar elas em algum lugar ali onde elas possam ver uma exposição de artes, né, onde elas possam ter um contato um pouco maior, isso aí vai gerar uma possibilidade muito grande para que as crianças desenvolvam, né, essas relações com as representações visuais e suas vivências pessoais ali, enriquecendo o seu conhecimento de mundo. Mas isso aqui, gente, quando você realmente consegue um ônibus para a escola, hoje está um mimimi muito grande, que assim, você não pode alugar um ônibus e cobrar, né, dos pais. Hoje parece assim que você vai dar aula para a periferia, gente, puta, parece que eles não têm dinheiro para nada, né? Na minha época de escola, claro, pô, você eu, por exemplo, não tinha condições de ir e tudo, mas, gente, aquela coisa, você hoje tudo assim, o que ou é para um ou é para todos, né? Não pode fazer um negócio para o que é para um é para todos. Você não pode fazer. Então, assim, o que é para um é para todos, né? Aí a escola fica aquela coisa, tem 1.500 alunos. Se eu não conseguir ônibus para 1.500 alunos, então não posso fazer para uma turma. Só que é engraçado que quando, por exemplo, a Secretaria de Educação, ela faz, por exemplo, feira do livro, faz algum evento aqui ou ali, aí ela manda ali 4 ônibus para a escola. Aí o que a escola faz? Vou mandar o 4º e 5º ano, né?
Então, gente, quando é do interesse assim da gestão, da Secretaria de Educação, o pessoal dá um jeitinho. Quando uma turma da escola quer levar, um professor quer levar, não pode, por quê? Eu não consigo ônibus para uma turma. Ou é todo mundo ou não é ninguém. Não pode alugar ônibus e cobrar dos pais. Não pode isso, não pode aquilo. Então isso vai privando as crianças, né? Tem um filme, eu vou deixar aí vou deixar o título na descrição. Eu não sei se ele ainda está no Netflix nesse momento aqui dessa aula, mas vocês dão uma pesquisada lá. Se chama Escritores da Liberdade. E esse filme aí mostra, a professora foi dar aula na periferia, com os alunos lá meio desajustados, né? Eram uns alunos que davam muito problema, tudo. E ela começou a investir naqueles alunos e ver que eles tinham muitas dificuldades, pertenciam a gangues, e cada um pertencia a um tipo de gangue, eles se odiavam e se matavam entre si, e ela começou a trabalhar os pontos que eles tinham em comuns, né? Em comum ali, como, por exemplo, a pobreza, as dificuldades, o acesso às coisas e as frustrações. E ela falou assim, vocês são todos iguais. Aí todo mundo olhou feio, né? Ela falou assim, olha, o asiático, o negro, o latino, todos vocês são iguais. Aí ela começou a falar assim, você, né, você é negro, qual que é o seu problema? É esse. Tá, você é latino, qual que é o seu problema? É esse. E aí eles começaram a ver que eles tinham os mesmos problemas. Ela falou, então não é mais fácil vocês se unirem para tentar resolver esses problemas de vocês, do que, por exemplo, ficar se matando entre si quando vocês são exatamente iguais uns aos outros. E aí ela começou a fazer o quê? Ela arrumou um segundo emprego, né, para poder, uma história real, inclusive, a professora arrumou um segundo emprego e começou a levar aquelas crianças ali, aqueles adolescentes, né, para eventos culturais e tal. E ela realmente conseguiu ali ajudar aqueles adolescentes. Mas olha só que triste, gente. A professora tem que arrumar um emprego, custear as coisas do bolso. Não pode ser feito dessa forma, né? Então, assim, é muito difícil. Claro, você tem uma rede grande, com muitas escolas, né? Não dá também para ficar fornecendo ônibus ali toda semana para que todas as escolas possam fazer esses eventos, esses passeios. Mas também, pessoal, você privar e falar assim, olha, puxa, vamos fazer uma excursão, né? Os pais que querem, que podem pagar ali, por exemplo, 3, 4, 5 reais, conseguir com algum político, algum ônibus ali também já ajuda. Para que essas crianças possam, né, frequentar alguns lugares que nem aqui, por exemplo, de obras de arte. Mas não, né? A própria Secretaria de Educação, diretoria de ensino, a própria escola, às vezes ela mesmo limita isso. Nesse filme que eu vou deixar na descrição, tem lá a situação, né, que a própria diretora da escola, coordenadora, não sei, ela mesmo limitava. Tinha livros na escola, os alunos não podiam ter acesso, porque eles vão destruir, eles vão estragar. Tá, o que resolve? Tá lá os livros lá e vai ficar lá empilhado? Tipo assim, mas o aluno destrói. Tá bom, então por que comprou? Porque, quer dizer, você recebeu lá da diretoria de ensino, eles não podem pegar porque eles vão estragar. Então, assim, muitas vezes a gestão, tanto a gestão escolar como a gestão da Secretaria da Educação, ela mesma restringe esse tipo de coisa. Tá? Então, hoje, por exemplo, esse negócio de que não pode cobrar nada dos pais, não pode cobrar dinheiro dos pais. Gente, então você restringe a criança a ter um acesso maior à informação, e muitas vezes muitos pais pagariam, né, para que as crianças fossem. Né? Às vezes até você consegue, por exemplo, um ônibus gratuito, aí você vai lá, você faz, aí tem aquela coisa, mas o pai que pagou, ele vai dizer que ele também tem o direito de... Aí você, né, mostra para os pais, fala, poxa, tem aquele pai que está desempregado, você realmente quer tomar uma vaga, então tudo uma coisa de conscientização, é um trabalho de formiguinha, mas você não pode simplesmente cruzar os braços e falar, isso aí dá muito trabalho, e restringir as crianças, tirar das crianças o direito de poder ter um acesso a uma situação dessa daqui de ir num museu, de ir num local ali de obra de arte. Por quê? Porque toda essa questão de logística é sempre uma novela, né, nas políticas públicas. Tá? Então é muito importante você trabalhar isso aqui. Eu sei que é difícil, né? Mas tá aqui, gente. Isso aí ajuda bastante a criança. Então você precisa propiciar esse tipo de coisa, né? A instituição, a rede de ensino. Nós precisamos cobrar isso. Outra questão ainda merece destaque, né? O que fazer com as produções das crianças, né? As respostas aí são múltiplas. Elas podem virar um brinquedo que será utilizado tão logo a atividade termine, podem ser documentadas, arquivadas para que as crianças adquiram aos poucos a percepção do seu processo criativo como um todo e possam atinar para o montante de trabalho produzido, né? Podem ser enviadas para suas casas para servirem de enfeites nas paredes, né? Então, assim, tem diversas coisas aí que pode ser feito com as atividades das crianças. Mas antes disso, as produções elas devem ser expostas durante um certo período nas dependências das instituições de educação infantil, tanto nos corredores quanto nas paredes das salas.
o que favorece a sua valorização pelas crianças. Então é muito legal. Na minha escola a gente costuma fazer isso, né? Quando tem um projeto um pouco maior ali, fazer essas exposições para que as crianças vejam, os pais vejam e aprendam também a explorar esse tipo de coisa. Produção, comunicação, exposição, valorização e reconhecimento, elas formam um conjunto que alimenta a criança no seu desenvolvimento artístico, tá? Então produzir, né, a criança produzir alguma coisa, ela ter essa comunicação, ela poder expor aquele trabalho que ela fez, ver a valorização daquele trabalho, né, ver o reconhecimento sobre aquilo que ela fez, tudo isso forma um conjunto aí que alimenta, né, a criança no seu desenvolvimento artístico. Ela vai buscar fazer cada vez mais, ela vai buscar melhorar, muitas vezes ela busca até a vocação dela na vida através dessa valorização desse conjunto de fatores que contribuem para isso. A participação em exposições organizadas, especialmente para dar um destaque à produção infantil, colabora com a autoestima das crianças e também dos seus familiares, tá? Os pais também veem ali, olha o que o meu filho está aprendendo, o que o meu filho está fazendo, né? O pai e a mãe ali, eles ficam felizes, né? Os familiares ficam felizes de ver as obras que as crianças estão fazendo também. É essencial que se incluam atividades que se concentrem basicamente na leitura das imagens produzidas pelas próprias crianças, como desenhos, colagens, recortes, né, objetos tridimensionais, pinturas. Então não só coisas ali de exposição, mas também leituras, né, das imagens produzidas ali. É muito legal também que se incluam nas exposições. Permitir que elas falem sobre suas criações e escutem as observações dos colegas sobre seus trabalhos é um aspecto fundamental do trabalho em artes, tá? Então permitir que as crianças falem ali sobre as suas criações e também escute aí as observações, uma roda de conversa ali entre eles, para cada um fale um pouquinho sobre o seu trabalho e que eles possam ouvir sobre o trabalho dos colegas também, tá? É muito importante aí no trabalho de artes. É assim que essas crianças elas poderão reformular suas ideias, construindo aí novos conhecimentos a partir das observações feitas, bem como desenvolver o contato social com os outros, ou seja, ela aprender até dar um novo significado à obra dela a partir do momento que ela vê aquilo que pensam sobre aquilo que ela fez. Nessa etapa é possível fortalecer o reconhecimento da singularidade de cada indivíduo na criação, mostrando que não existe um jeito certo ou errado de se produzir um trabalho de arte, mas sim um jeito individualizado, singular. Então, assim, nessa etapa aí, né, é possível perceber aí o reconhecimento da singularidade de cada criança, né? Ou seja, o modo de cada um trabalhar, de cada um ver a arte, de cada um produzir. Mostrando aí que não existe um jeito certo ou errado, existem jeitos diferentes, né? Cada um tem seu modo de pensar. Comentar comentar os resultados dos trabalhos também possibilita a descoberta do percurso na criação e percepção de soluções encontradas no processo da construção. Então comentar, né, os resultados aí dos trabalhos aí possibilita, né, essa descoberta aí no percurso da criação da criança, né, da percepção das soluções encontradas. Nas leituras grupais, as crianças elaboram não somente os conteúdos comentados, mas estabelecem uma experiência de contato e diálogo com outras crianças, ou seja, não é apenas o fator de conversar sobre a obra para saber sobre a obra dela, para ouvir sobre as obras das crianças, mas o fato de socializar em si também. Desenvolvendo assim, dessa forma, gente, o respeito, a tolerância, a diversidade, né, ou seja, a capacidade, a tolerância aí, a opinião de cada um, a forma de cada um pensar, de cada um ver. A diversidade de interpretações também, ou atribuição de sentidos às imagens, né? A admiração e dando também uma contribuição às produções realizadas, por intermédio aí de uma prática de solidariedade e inclusão, ou seja, uma criança pode até dar uma dica para outra, olha, se você tivesse feito assim, eu teria ficado mais legal, olha, se você de repente acrescentar tal coisa da próxima vez, pode melhorar, né? Então, essa prática de solidariedade, uma acaba aí dando uma contribuição nas produções do colega. É nessa interação ativa, que acontecem aí simultaneamente a observação, a apreciação, a verbalização, a ressignificação das produções, tá? Então é nessa interação aí que vai
acontecendo aí de forma simultânea, né? A observação, apreciação, visualização, e aí o ressignificado das obras também das crianças. Nessas situações, novamente, a imaginação, a ação, a sensibilidade, percepção, pensamento e a cognição, eles são reativados, tá? Então, nessas situações, porque a partir do momento que tem essa troca de informações, né, essa troca de conhecimentos, assim, são reativados todas essas ações que a criança já utilizou previamente ali nas produções do seu trabalho, nas apreciações das outras obras, certo? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá com 25 minutos, a gente vai vir para as orientações gerais para o professor, né? Mas aí a gente já vai deixar esse tema para começar aí na próxima aula, porque fazer 2 minutinhos de tema também fica muito quebrado, tá? Então a gente vai dar sequência aí na próxima aula. Não esqueçam de se inscrever, de dar aquela curtida, bons estudos e até a próxima aula.